Graça e paz, amados irmãos, família Ceifa, amantes da Palavra de Deus. Com muito prazer que estamos mais uma manhã de domingo reunidos aqui para falarmos do amor de Deus e o que a sua palavra tem para nos ensinar. Estamos numa sequência de estudos sobre o livro de Tiago e hoje será o quarto livro. Tem sido grande bênção os 3 primeiros estudos com os nossos professores e nós convidamos a você a não só estar conosco, mas também ajudar na divulgação para a sua família, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Divulguem esse trabalho, pois ele é muito importante para as nossas vidas, para as vidas das nossas famílias. É uma grande bênção estar aqui. E hoje, nesse estudo, Tiago vai falar sobre diversos assuntos que a igreja tinha problemas naquela época. Como nós vimos nos professores que nos antecederam, Tiago é muito agudo nas suas palavras e a gente fica admirado de ver a ousadia e a autoridade que ele tem nos seus argumentos para com a igreja. Mas é assim, né, irmãos? É assim que nós precisamos ir na nossa jornada rumo ao céu de glória que nos espera, não é verdade? Então eu quero iniciar com uma oração. Enquanto isso, você vai mandando o seu link aí para as pessoas, seus amigos. Vamos divulgar esse trabalho que é para a sua edificação e edificação de muitos. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por nesse momento estarmos aqui reunidos. Pedimos que a tua palavra edifique a vida daqueles que vão ouvir nesta manhã. Transforma, Senhor, que a tua palavra diz que ela não volta vazia. Então, Senhor, que ela faça o seu trabalho nesta manhã e que possamos ser um instrumento usado pelo Espírito Santo para trazer aqui, Senhor, dentro das Escrituras, a mensagem que nós precisamos ouvir para estar bem contigo. Nós te pedimos estas bênçãos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, lendo todo o texto de Tiago, do capítulo 4, eu intitulei, por todos os assuntos que ele menciona, eu intitulei como o amor ao mundo nos separa da comunhão com Deus, né? E ele fala muito sobre essa coisa do mundo ser tão presente na vida do cristão. São alertas que tenho certeza que vai ficar gravado no seu coração. Os primeiros 6 versículos, Tiago nos exorta a resistir às paixões. A resistir às paixões. Vamos ler? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, e nada tendes, matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedis mal, não para gastares em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja aí, irmãos,
Veja a autoridade que Tiago fala com a igreja daquela época. E aí eu faço uma observação que Tiago estava falando para cristãos, judeus da época que estavam sofrendo perseguições dos próprios patrícios espalhados pelo Império Romano. Então, logo nas primeiras décadas, a Igreja do Senhor já se encontrava em conflitos entre eles. Conflitos internos, segundo aqui Tiago nos revela, que esse era grande problema entre eles. Então, irmãos, as batalhas e desentendimento, as paixões guerreadas dentre vós mencionadas aqui por Tiago, nós sabemos que compromete nosso relacionamento com Deus o querer conduzir nós mesmos nas nossas vidas. Isso, com certeza, nos atrapalha. Então, as paixões humanas mencionadas aqui por Tiago era causa de grande problema. E analisando isso, irmãos, nós vemos que os cristãos ao longo do tempo se comportam exatamente como as pessoas do mundo, não fazendo diferença entre pessoas mundanas e pessoas cristãs. E isso é uma coisa notória. Se nós pararmos para analisar a caminhada da igreja em toda a sua extensão, nós esbarramos nesse problema pessoal de cada seguidor do Evangelho. E quando ele fala dentre vós, ele está dizendo que os desejos carnais estão falando mais alto na vida deles. E que os prazeres dentro deles são tão intensos que causam guerra interior. Veja o versículo 2, ele diz que a cobiça, que a morte, que a inveja. Tiago conclui a parte A dizendo que não alcançam os seus objetivos. Tudo isso acontece e não tem resultado, é o que ele está dizendo aqui. E a parte B, brigavam, promoviam contendas, mesmo assim nada conquistava. Então, irmãos, Tiago foi enfático. Tiago falou muito duro com a igreja daquela época. E ele afirma que o motivo é porque não pedes. Porque não pedes. Versículo 3. Quando pedes, não recebiam, por causa dos motivos que estão pedindo, que são simplesmente para satisfazer os desejos pessoais. Sempre há uma questão, né, irmãos? Como que eu devo pedir determinadas coisas ao Senhor? Como que eu faço? Às vezes a ansiedade é tão grande que bloqueia nossa mente. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que foi enviado a nós quando o Senhor Jesus foi recebido na glória. Ele fez uma promessa e ele cumpriu essa promessa. E nós, muitas vezes, não fazemos a coisa como tem que ser feita. Não lembramos disso. É possível. E não fazemos uso desse Espírito que habita dentro de nós. Ainda no versículo 4, a parte A, ele dá um alerta. Não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Olha só a colocação dele. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Uma coisa que precisamos nunca esquecer na nossa jornada. Pois não há problema em querer coisas, mas nós que dizemos que somos seguidores de Cristo, precisamos colocar as nossas petições ao Senhor
e pedir a sua orientação se é da vontade dele. Então, é isso que Tiago chamava a atenção ferozmente, né? Ferozmente. E a parte B, querer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Torna-se inimigo de Deus. Imagine como nós viveremos tendo Deus por inimigo. Não há como, né, irmãos? E, irmãos, é inconcebível que no meio cristão aconteça tais coisas. Disse Jesus: vós sois o sal da terra. Veja bem, vós sois o sal da terra. Não temos relato que houve mortes, apesar de Tiago ter mencionado, e eu faço aí abro um parênteses aí, para dizer que se uma situação dentro do seu coração chega a levar a um assassinato de um outro ser humano, é porque foi cultivado esse ódio no coração. E nós lembramos, nós nos lembramos que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. É muito da nossa responsabilidade, irmãos, a nossa condução de vida aqui no reino do Senhor. É muita responsabilidade nossa para com o Evangelho do Senhor nas nossas atitudes. Deus nunca realiza, irmãos, desejos e pedidos mundanos. Quando a pessoa vai se afastando de Deus, o seu comportamento muda e, com certeza, as suas orações, quando é que ora, né? E muitas vezes essas orações são só visando a si mesmo. Visando a si mesmo. E isso começa a nos afastar do Senhor. Em nossa existência pecaminosa, vulnerável, ela é atacada constantemente sobre os aspectos de inveja, cobiça e talvez até morte, se dermos vazão a todas estas coisas. Eu acredito que houve morte naquela época, porque não haveria razão de Tiago mencionar. Então, imaginem os irmãos, a que nível, a que estado estava espiritualmente aqueles irmãos espalhados por toda a Judéia. E no versículo 4, quando ele chama os irmãos de adúlteros e adúlteras, em outras traduções nós encontramos por infiéis, que significa desleais. A amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. E Tiago chamou os crentes de infiéis, pecadores. Tiago chamou os irmãos de pecadores. Então a coisa estava muito feia. Ele se refere à demonstração dos irmãos amar mais ao mundo e tudo que ele proporciona do que a Deus. Esse é o motivo, tornando-se inimigo de Deus. Fazendo uma aplicação disso, irmãos, a busca pelo prazer, a alegria, a satisfação, a paz interior, impulsiona o ser humano a fazer o que faz. Tudo isso não pode se tornar razão da nossa existência, mas precisamos nos atentar de que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não é isso que Jesus disse? Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, porque fomos resgatados no plano da salvação, na morte na cruz do Calvário. Em meus 42 anos de evangelho, irmãos, agradeço demais a Deus por ter conhecido o evangelho aos 18 anos e hoje aos 60 anos, continuamos aqui na caminhada firme, esperando a vinda do Senhor Jesus.
nesses 42 anos, o Senhor me concedeu tudo o que eu desejei. E o que Ele disse não, aperfeiçoou e me concedeu de um jeito melhor ainda. Então, é possível, irmãos, vivermos plenamente satisfeitos e completos em Cristo. É possível. Tiago, nesses primeiros versículos, ele detecta algumas coisas que nos impedem de sermos abençoados por Deus. E você, amado, amada irmã, amado irmão, alguma dessas advertências te pega de jeito? Você está fazendo, nesse momento, uma reflexão? Será que nesse momento não está havendo uma preocupação demasiadamente com as coisas aqui do mundo, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, confinados em casa? Será que as preocupações estão demasiadamente presentes na sua vida? E hoje Tiago está nos alertando e trazendo aqui para o nosso tempo contemporâneo. Pode ser que alguém esteja nessa condição. Oxalá que essa mensagem, que esta palavra possa chegar a alguém que você conhece, alguém que eu conheço, que possa estar vivendo uma condição dessa. Encare isto como uma oportunidade que o Senhor está concedendo para nos aprimorar, para nos tornar não pessoas mundanas, mas testemunhas vivas de que o caráter de Jesus Cristo está implícito em nós. Essa é uma grande oportunidade. Nunca será bom ter Deus como nosso inimigo, irmãos. Alinhe os seus pedidos à vontade do Pai. Alinhe os seus pedidos à vontade do Pai. Peça ao Espírito Santo a te ensinar como pedir. Me deparei muitas vezes em situações que falei: Espírito Santo, eu não dou conta. Eu não vou dar conta dessa situação. Preciso da tua ajuda. Por favor, me ajude. E ele não me decepcionou. Mas é preciso reconhecer a tua real condição, irmão. É preciso que eu reconheça todos os dias se há alguma coisa em mim, como diz lá no Salmo 139, o último versículo, vê se há em mim algum caminho mau. Quantos têm coragem de fazer isso perante o Senhor em oração? Mas isso é necessário, irmãos. Nós ouvimos tantos nossos pastores pregar a palavra para nós, dizendo do amor de Deus, da vontade que Ele tem de nos abençoar. E estas coisas que Tiago nos traz, elas são empecilhos. Mas hoje está sendo o dia de nós ouvir estas verdades. E isso tem que ser encarado como uma grande oportunidade. Muito bem. No versículo 5 e 6, ele nos diz assim: Oi, cuidai vós, que em vão diz a Escritura que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. E o 6, antes ele dá maior graça, porquanto Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse ciúmes mencionado aqui, irmãos, ele não é esse ciúmes que o homem natural possui, né? Que tem que ser controlado, dominado, reconhecido se está demasiadamente na sua vida, né? É uma coisa que ao longo da minha vida eu vi muitas pessoas se separarem por causa de ciúmes. E nós temos relatos aí no jornalismo que pessoas matam por ciúmes. É uma coisa séria. É uma coisa muito séria. Mas esse ciúmes mencionado aqui, irmãos,
É sim o zelar do Espírito Santo pelos seus filhos, o zelar de Deus pelos seus filhos, aonde Ele habita e deseja nossa devoção leal e integral a Ele. É esse ciúmes gostoso, irmãos, ciúmes gostoso que nós temos a honra e o privilégio de provar, de experimentar nas nossas vidas, se deixarmos Ele nos dirigir. E é a única vez que Tiago menciona acerca do Espírito Santo é nesse capítulo aqui. E o versículo 6, ele afirma que nos dá graça ainda maior. Ainda maior. Quando nos deparamos com afirmações como estas, nós precisamos tomar posse dela, acreditar na palavra. A fé na palavra move o mundo espiritual ao nosso favor. Vou repetir essa frase. A fé na palavra move o mundo espiritual ao nosso favor. Quando nós ouvimos uma palavra do Senhor e aquilo nos toca, você tem que tomar posse. Toma posse dela, acredita nela, aplica ela na sua vida e você verá o resultado. Verá o resultado. E quando ele fala que se opõe aos soberbos, que significa arrogantes, pessoas que consideram-se superiores às outras, há pessoas que possuem enorme dificuldade em reconhecer isto. Reconhecer que é soberbo, arrogante. Tem muita gente que não reconhece isso, né? O pastor Egon, ele nos deu um texto para nós estudarmos, analisarmos e entregar para ele o resultado desse estudo. E o texto que ele me deu, ele tem um lugar muito especial aqui, que foi Mateus 20, do versículo 20 ao 28. O versículo 26 e 27, Jesus dá um ensinamento dentro daquele texto. E Jesus diz assim: quem desejar ser importante entre vós será o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro, que se torne o seu escravo. Olha bem, né? Nós estamos falando de arrogância, de soberbo, pessoas soberbas. Olha o conselho de Jesus. Jesus aqui, irmãos, ele não diz que você não pode ser importante. Ele não diz que você não pode ser o primeiro. Ele não recriminou esse desejo que muitos têm, né? E todos nós queremos galgar bons lugares, né? E então, mas ele diz que há um jeito de alcançar isso. E esse jeito, irmãos, é a humildade. É a humildade. Então, irmãos, olha só que dica maravilhosa que a palavra nos traz dentro desse contexto. Que dica importante. Você pode ser importante, você pode ser grande. Jesus fala, desde que você seja humilde. Interessante, né? Aquele que quer ser importante será o que deve servir aos demais. E aquele que quer ser o primeiro, que se torne o seu escravo. Que maravilha, né? Estudar a palavra de Deus. As pessoas sentem prazer em estar perto de você. Aqui eu já transfiro essa colocação para aqueles que se sentem importantes, para aqueles que acham que têm muito conhecimento. Esse é um referencial que você pode analisar para ver em que grau você está. Quando você está perto das pessoas, elas têm prazer em estar com você? Ou se sentem diminuídas?
por causa da sua sabedoria, elas se sentem tão pequenas que não conseguem se relacionar com você. Este é uma boa referência para você saber como que você está. Amém? Nós vamos para o versículo 7 ao 10, e eu intitulei esses versículos como resultados em praticar a palavra. Tiago aqui é muito prático. Ele faz a exortação e ele já fala o resultado que vai ter se você fizer isso. Então eu coloquei esse título: Resultados em praticar a palavra. Versículos 7 ao 10, vamos ler. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E findando o 10, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Nós encontramos aqui, irmãos, 10 imperativos e 3 promessas. 10 imperativos e 3 promessas. O versículo 7, sujeitai-vos. Sujeitai-vos, no grego, é colocar algo sobre o rígido controle de alguém. É confiar. Confiar, sem titubear. E ele finda como resiste ao diabo. Olha só o que Tiago está falando aqui. Por isso que eu intitulei como resultados em praticar a palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele garante que ele fugirá de vós. Ele garante que ele fugirá de vós. Versículo 7. Sujeitai-vos, achegai-vos a Deus, purificai as mãos, limpai o coração. Olha os imperativos. Entristecei-vos, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto, humilhai-vos na presença do Senhor. As aplicações disso, irmãos, é que tudo que Deus tem para nós sempre virá depois de sermos aprovados na prova, né? Mas o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você, capacita o cristão a usar a palavra para resistir a Satanás e os desejos desordenados. O versículo 7, a ordem de Tiago, sujeitem-se a Deus ao invés dos seus prazeres, é isso, na verdade, o que ele está falando. Não deixem os seus prazeres tomar conta das suas vidas. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. E resistir ao diabo. Na sabedoria do inimigo, ele usa todas as coisas chamativas e tentadoras do mundo para deixar Deus em segundo plano em nossas vidas. Se resistirmos, a palavra está dizendo que ele fugirá de nós. E no versículo 8, chegai-vos a Deus, ele está dizendo, se aproximem mais do Senhor. Se aproximem mais do Senhor. Ele diz que Deus nos acolheria. Ele afirma, se chegai-vos a Deus, o Senhor vos acolherá. E lembra lá atrás, quando nós falamos sobre dar crédito à palavra, tomar posse, irmãos, havia esse tipo de problema naquela época e hoje pode estar havendo, continuando, e temos a oportunidade de fazer melhor, de entrarmos por essa palavra neste dia, se for o seu caso. Amém? E ele chama de pecadores, né?
língua afiada que Tiago tinha, hein? Limpai as vossas mãos. Aqui Tiago está dizendo, parem de fazer coisas erradas, parem de ter atitudes contra a palavra de Deus. E quando ele fala sobre o ânimo doble, nesse versículo, que são mentes divididas, nós já tivemos uma aula que foi mencionada esse assunto com o nosso irmão Carlos, na primeira aula, no capítulo 1. Então não há necessidade de estar mencionando aqui. Volte lá, todas as ministrações que são feitas na quarta, no domingo e as aulas aos domingos de manhã estão na Ceifa Oficial. Você pode ver o momento que você quiser. Em muitos momentos, irmãos, no versículo 9, vou ler mais uma vez. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Em muitos momentos nós podemos sorrir, nos alegrar, mas não, irmãos, quando as coisas não vão bem. Não quando estamos fazendo o que desagrada a Deus. Como podemos estar alegres? Se nós tivermos a consciência, o Espírito Santo, ele toca e mostra isso. Quando nós não estamos bem, o Espírito Santo nos faz sentir. Então, é nesse sentido que Tiago aqui está chamando a atenção. Tiago não diz que você não possa se alegrar, não possa se divertir, passear, não é nada disso. Não é nada disso. Sentir as vossas misérias é você saber qual é a sua real condição e se consertar, se sujeitar, se achegar. Então é isso que Tiago está nos alertando. E muitas vezes é feito louvorzão nas igrejas e outras coisas na tentativa de trazer avivamento à igreja. Mas o que o Senhor deseja de verdade é o arrependimento para poder nos abençoar. Como que nós vamos louvar se nós não estamos adequadamente como Ele requer? Como que nós vamos adorar se a nossa condição não está boa? Há na palavra de Deus que se nós tivermos alguma coisa contra alguém, nós não podemos nem ofertar. Não é verdade? Então, irmãos, é muito sério. 10 imperativos e 3 promessas. A primeira promessa está no versículo 7, que ele diz que ele fugirá de vós. Satanás fugirá de vocês quando vocês resistirem a ele. E no versículo 8, ele se chegará a vós quando eu e você verdadeiramente nos achegarmos a Deus e pedir a sua ajuda para as nossas vidas. E no 10, ele vos exaltará. Ele promete que nós seremos exaltados. E tudo que nós temos que fazer, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor. Amém? Eu deixo essa frase novamente para que fique gravada no teu coração e no meu. A fé na palavra move o mundo espiritual a nosso favor. Então, irmãos, dê crédito. Versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12, irmãos. Nós já tivemos esse assunto. Ele fala aqui, Tiago aqui fala, não faleis mal uns dos outros. Mas na aula passada, ministrada pelo Juliano, ele falou sobre a língua, sobre o domínio da língua e todos os prejuízos que ela causa por se falar demais. Então, eu não vejo aqui necessidade de fazer menção disso. Vá lá, reveja a aula do Juliano. Se você tem uma necessidade nesse aspecto, reveja a aula 3, que foi ministrada no domingo passado. Eu apenas digo uma coisa aqui sobre esse assunto, que quem ama não trata mal.
quem ama não fala mal, né? E vamos ao versículo 13 ao 17. Pelo assunto abordado aqui por Tiago, irmãos, eu coloquei um título aqui: Os insucessos dos projetos humanos. E nós vamos ver o porquê. Versículo 13. E agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. E um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Forte, né, irmãos? Muito forte. Muitas pessoas fazem planos, irmãos, né? Muitas pessoas fazem planos sem orar e nem buscar conhecer a vontade de Deus. Não há problema algum em querer ganhar mais, em almejar um cargo superior, aumentar sua empresa, seus funcionários, ter casa na praia, ter uma grande igreja, pastores visionários, né? Não há problema algum em desejar estas coisas. Mas o que desagrada ao Senhor é não convidá-lo a fazer parte desses planos. Aí sim, aí é que nós entendemos, é nesse sentido que Tiago está falando. Vocês não fazem plano, vocês fazem planos e não convidam o Senhor a estar com vocês. Não tem direcionamento de Deus, se isso é da vontade do Senhor ou não. Tiago balança a figueira aqui. E verdadeiramente continua servindo para nós, continua servindo para todos nós hoje em dia. Quantos planos você já fez, talvez, e se esqueceu, ou a sua ansiedade estava tão grande que não convidou ao Senhor, não perguntou ao Senhor se isso agradaria, se isso era bom. Irmãos, estamos vivos ainda. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós precisamos colocar o Senhor em toda a questão da nossa vida. Em toda a questão. Versículo 15 está escrito que o que o homem não pode receber, o versículo 15, ele diz que em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser. Isso me lembra aquilo que João Batista disse na sua jornada, que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Seja ímpio, seja cristão, se alguém recebe alguma coisa, foi permissão celestial. Isso é uma coisa que precisa estar guardada aqui na nossa mente, irmãos. Se nós guardarmos essas questões da palavra de Deus, que são muito fortes, isso aumenta o nosso temor, isso aumenta o nosso cuidado quando desejarmos alguma coisa, quando formos pedir alguma coisa ao Pai. Concorda comigo? Isso facilita a nossa vida. Conhecer a palavra de Deus transforma e educa a nossa vida para um caminho com Cristo, irmãos.
E o Espírito Santo está aí, mais uma vez enfatizo isso, está dentro de você, esperando um lugarzinho, que você dê um lugar para ele manifestar e te aconselhar. Enfim, irmãos. Então, irmãos, o pecado, ele não se resume apenas ao que fazemos, mas também ao que deixamos de fazer. É o que diz o versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então eu repito, o pecado não se resume apenas ao que fazemos, mas também ao que deixamos de fazer. O Senhor nos concede talentos e dons, irmãos. E você, o que está fazendo com os seus talentos, com os seus dons? O que está fazendo, irmãos? Estão sucumbidos dentro da sua vida, sendo que muitas almas estão perecendo todos os dias, e nós temos o conhecimento de tudo isso, temos as dádivas em nós para fazermos alguma coisa, nos apresentarmos e estar fazendo algo no reino, e deixamos de fazer por causa de desejos pessoais, muitas vezes. É preciso pensar sobre isso, querido, querida. É preciso pensar sobre isso. Na conclusão de tudo isto que nós estudamos aqui com o capítulo 4, irmãos, a ideia central, mais uma vez relembrando, o amor ao mundo nos separa do amor de Deus. Então, esta é uma das conclusões que nós precisamos adentrar ao nosso dia de domingo, pensando: o amor do mundo, o amor ao mundo nos separa do amor de Deus. E a primeira reflexão, que devemos resistir às paixões, né? Os sentimentos que brotam no nosso coração. Você sabe que o inimigo, ele tem poder de colocar coisas na sua mente, coisas no seu coração, como fez com Davi no passado, e que sofreu muito por causa disso, desagradou ao Senhor. Então, você aprende a detectar, a discernir esse sentimento com a prática e o conhecer da palavra de Deus. Quando você tem sentimento que gira só em torno de você, pode ter certeza que isso não está agradando a Deus. Porque quando Deus nos toca para alguma coisa, Ele beneficia pessoas, Ele abençoa pessoas. E aí nós sabemos que estamos sendo dirigidos pelo Espírito. E o segundo item, os resultados em praticar a palavra. Você viu as promessas. Se você se sujeitar, se você se achegar, se você reconhecer e se humilhar, você viu as promessas. Esses são os resultados em praticar a palavra de Deus. Vitória, vida abençoada, família abençoada. E o terceiro item, os insucessos nos projetos humanos. Seja qual for o seu projeto, convide ao Senhor a participar dele. Tenha o Senhor, se você tem empresas, tenha o Senhor como sócio da tua empresa. Nos conselhos, não dê um passo sem que o Senhor te dirija, sem que o Senhor te ensina. Os seus estudos, convida o Espírito Santo a te abençoar nos seus estudos, a ensinar você a melhor maneira que você pode estudar e ter sucesso no seu trabalho, enfim, irmãos, na nossa vida, no nosso casamento, nós como pais, né? Eu como já avô de 2 netas maravilhosas, graças a Deus por isso. Tem lugar para Deus, só tem lugar para Ele, na verdade. Mas Ele tem prazer em te dar e conceder os desejos do teu coração. Quando nós exercitamos o corpo, nosso corpo, ele logo nos dá a resposta, né? Você faz caminhada, você faz natação, você pratica algum esporte, você fica fininho, né?
Não é assim? Busque exercitar os frutos do Espírito que são mencionados lá em Gálatas 5:22. Ele vai dar também resultado na sua vida espiritual. E lembrando, o que alimenta o seu espírito é a palavra. E será que a sua alma, o seu espírito, será que ele está com fome da palavra de Deus? Alimente-se, amado irmão, amada irmã. Isto agradará a Deus e Ele fortalecerá nossa comunhão para com Ele. Eu agradeço a Deus por estar aqui nesse domingo de manhã e espero que essa palavra venha te abençoar, venha abençoar a sua família. É o que é o desejo do nosso coração e nós findamos aqui com uma oração. Amém? Espírito Santo querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui nesta manhã e eu peço que tu realize o teu trabalho nos corações em que tu encontrar lugar, porque tu não força ninguém a nada, tu não força as pessoas a nada. Então nós pedimos, Espírito Santo, realiza uma grande obra a todos os ouvintes da palavra de Deus nesta manhã e que esta palavra ainda possa abençoar a muitas vidas que porventura irão ainda ouvi-la. E nós te agradecemos pelo teu trabalho, pelo teu cuidado para com todos nós, em nome de Jesus. Deus vos abençoe, ótimo domingo, fiquem com Deus. Você acabou de participar do nosso culto online. Se você ainda não curtiu esse